Tudo bem? Opa, voltou, tudo em ordem, acho que agora voltou. Eu acho que tinha travado. Acho que tinha travado, aí eu mandei chamar de novo, ele marcou que não podia participar, agora ficou certo. Então vamos lá então, Kátia, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar aí mais uma das nossas lives aí, nossa segunda live do projeto Práticas de Sucesso em Sala de Aula. Na nossa primeira live a gente falou sobre com alunos do quinto ano, hoje a gente vai falar de ensino superior com a professora Kátia, então a gente vai falar de uso de Maker no ensino superior. Então a ideia aí é a cada 15 dias a gente fazer uma live dessa e trazer alguma coisa diferente aí que esteja sendo aplicada e etc. Falar um pouquinho da professora Kátia, que é quem vai participar com a gente hoje. A professora Kátia é formada aí, ela é pós-graduada em gestão de projetos em PMI, né? Se tiver algum aluno meu assistindo estiver assistindo depois aí, ó, conheço uma pessoa com pós em PMI, hein? Foi assunto de aula esses dias, ô Kátia. A Kátia, ela é pós-graduada em gestão de TI. A Kátia, atualmente, ela é coordenadora dos cursos de tecnologia na FAEP, então ela coordena o curso de redes, ela coordena o curso de sistemas web e o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, um pouquinho aí da professora Kátia. E aí, vou começar a interagir aí com você, Kátia. Primeiro, desejar boa noite aí, saber se está tudo em ordem. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência profissional aí em sala de aula e contasse um pouquinho como que foi a sua adaptação para a pandemia, o que você tem feito aí nos últimos tempos, para a gente poder depois entrar no assunto principal aí da live. Ok. Então, eu comecei há 9 anos, né, com disciplinas de tecnologia apenas, e depois eu comecei a me desenvolver um pouco mais em outras áreas. Eu achava um pouco chato, né, aquela parte só expositiva, pouca interação, pouca dinâmica, e aí eu comecei a pesquisar. Mas eu não tinha conseguido me aprofundar muito até que aconteceu da gente fazer a implementação do Google, né, e surgiu a oportunidade de fazer aquele curso de Maker. Aí foi um divisor de águas para mim, porque aí eu vi infinitas possibilidades para tudo que eu tanto queria e não sabia por onde começar. Né? Aí eu comecei a colocar em prática as coisas que aprendi, e aí eu também consegui encontrar meios de fazer pesquisas relacionadas àquelas coisas, porque aí eu já tinha alguns instrumentos para me basear. Bacana. Com a pandemia, né, muitos dos meus projetos de Maker, eles tiveram que ter alguma adaptação, porque eu tinha comprado material para fazer em aula, eu já tinha selecionado algumas coisas que eu queria muito fazer, porque quando você tem ideias, você quer colocar logo em prática. E aí a pandemia veio e quebrou toda a minha expectativa. E muitas dessas atividades eu transformei no virtual, né? E funcionou. E incrível é que teve o mesmo efeito que teve a prática que eu tive no curso que eu fiz, por exemplo, né? Então, eu tive o mesmo engajamento, o mesmo envolvimento, as pessoas se comportaram mais ou menos dentro do que era esperado. Então, foi bem bacana. Mas eu produzi muito conteúdo, foi bastante cansativo essa virada aí para a pandemia, né? A gente teve que se adaptar numa série de coisas, gerar muito conteúdo para professores, gerar muitos treinamentos, né? A faculdade que eu trabalho, que é a FAEP, ela se dedicou muito a isso, a gente conseguiu fazer a virada do presencial para o remoto em 2 semanas, e a gente conseguiu manter a qualidade, todo mundo conseguiu se treinar, e aí conseguiu ir para frente, e foi uma maravilha. Bacana. Até para contextualizar o pessoal de onde a gente se conhece, né, Kátia? Eu conheci a Kátia, a Martita conheceu a Kátia através de uma implementação de Google for Education de antes da pandemia ainda. Então, a FAEP começou a trabalhar com o Google for Education antes da pandemia. A gente fez essa implementação lá atrás. Depois, a Kátia, ela participou da gente do curso Maker da Martita. Então, ela participou do curso Maker presencial, uma das nossas turmas presenciais do curso Maker, e no Google ainda, depois a gente tornou a fazer outras coisas com o Google, né? Então, até recente a gente teve treinamento de atualização, implementamos as novas licenças, até o treinamento contemplou isso e etc. E a professora Kátia conseguiu também tornar aí a FAEP Case de Sucesso Google. Então,
a FAEP, ela é um dos cases de sucesso do Google aí dentro da Matita. Então, ela fez todo um processo de atendimento na secretaria, todo via ferramentas do Google. Então, foi bem bacana. Para quem quiser, depois tem o case lá no nosso site. Então, foi um case bem bacana aí. Então, a FAEP, ela tem bastante corpo nessa parte tecnológica, mesmo de antes da pandemia. Depois da pandemia, ela se adaptou. Então, ter esse corpo antes, eu sei que ajudou bastante. E aí vamos entrar no assunto do Maker, que vai ser o nosso foco principal aí de hoje, né? E aí a professora Kátia, ela conseguiu, a gente fala muito de Maker, né? E fala muito de Maker pensando em EF1, EF2, EM, né? Então, pensando na escola mesmo, né? E às vezes saem muitas discussões em torno disso. E a Kátia, depois do curso Maker, ela começou a aplicar muita coisa dentro do ensino superior. Então, ela conseguiu aplicar as práticas Maker, a gente fala bastante de Maker, e ela conseguiu trazer isso para o ensino superior. Então, eu queria que você começasse a contar um pouquinho para a gente, Kátia, como é que foram essas experiências, o que você tem feito de Maker no ensino superior, até para inspirarmos aí outras pessoas que têm vontade de fazer Maker e acabam pensando que o Maker é só para a escola e deixam a faculdade um pouco de lado. Então, queria que você compartilhasse aí um pouquinho com a gente. As pessoas, eu acho que elas pensam, eu pensei que para você fazer alguma coisa em Maker, você precisaria ter um laboratório completo, muita tecnologia, né? Para você poder desenvolver robôs, algumas coisas automatizadas, quando, na verdade, você não precisa de tudo isso, né? A gente tem que aprender a trabalhar com os recursos que a gente tem, né? E nesse curso que eu fiz, foi muito importante para mim isso, porque desmistificou esse negócio de só impressora 3D, só tecnologia, né? Então, aí você tem, por exemplo, as turmas de pedagogia, que são turmas que têm pouco contato com tecnologia, que precisam desenvolver uma competência que é a criatividade, que tem poucas possibilidades de arte, por exemplo. E aí a gente tem um infinito de coisas para propor, né? Por exemplo, a gente fez, era para ser com material reciclado, que a gente ia montar máquinas de sustentabilidade. As máquinas, elas não precisam funcionar, elas não precisam ser reais, o interessante é você deixar a sua criatividade fluir e você ter um propósito, né? A funcionabilidade dela é o de menos para aquele momento, para aquela situação. Então, a gente trabalhou com aquele case da morte dos albatrozes no mar, né? Que é o Mar Infinito, né? Mar Sem Fim. Isso é um documentário, então elas assistiram um documentário. Como foi bem na virada da pandemia para o presencial, eu já tinha comprado as coisas para a gente trabalhar, as ferramentas, tesoura, né, barbante, cola. Tive que abortar, né, toda a missão, e elas desenvolveram primeiro a ideia, depois a gente inverteu, cada uma fez a ideia de outro, nós dividimos em grupos, aprendemos a trabalhar em grupos no Meet, aprendemos a trabalhar em grupos no WhatsApp, porque era a ferramenta que a gente tinha mais afinidade naquele momento, e elas desenvolveram esboços de projetos, né? Hoje a gente tem sites aí com todo o material dele, eu fiz uma curadoria de todos os trabalhos acadêmicos, todos em sites, para quem quisesse poder compartilhar com a família, com os amigos, então a gente tem as evidências de tudo que a gente fez em Maker, né? Depois eu fiz, com o pessoal de gestão de projetos, aquela construção da ponte. Então a gente teve um mascote, eu tinha todo o material, eu mostrei os materiais para eles que eles poderiam escolher, quantos de cada que eles poderiam escolher, e eles montaram o layout da ponte para fazer a travessia do mascote, né? Para entender um pouco sobre planejamento, né? Porque a disciplina de gestão de projetos é uma disciplina muito conceitual, ela é muito pesada, embora a gente faça um jogo de negócio, né? A gente monte uma empresa e faça um jogo de negócio, que também é uma prática de metodologia ativa, mas é meio pesado, né? É muito formal, né? Então, isso deu uma quebrada. Foi a nossa primeira turma de redes que se formou, né? E eles eram, assim, mais sérios, mais experientes, e eles acabaram entrando no clima e foi bem bacana, né? Eu gostei muito de fazer essa ponte, e eu gostaria de poder fazê-la novamente com as outras turmas.
Para o pessoal de artes visuais, eu quis trabalhar com acessibilidade. Então, eles desenvolveram jogos físicos, né? E material para trabalhar com pessoas de baixa visão e pessoas cegas, passando alguma experiência da arte. E foi bem bacana. A gente teve um grafiteiro, o Bonga, que desenvolveu como grafitar com pontos. Então, a pessoa passava a mão nos pontos e fazia ligação com grafite. Teve uma aluna que fez placas idênticas a uma obra de Kandinsky, para o cego poder tatear a obra. E a gente teve também um outro aluno que desenvolveu um jogo que era sonoro. Cada parte do jogo emitia um sinal diferente e ele tinha que montar os pares. Né? Então, a gente conseguiu desenvolver uma série de outras coisas menores, né, de menor importância, essas são as que eu lembro mais agora, que foram bastante relevantes para que os alunos saíssem da sua zona de conforto, produzissem seu próprio material, né, e que a gente gerasse aí um trabalho bem diferenciado. Bacana. Deixa eu pegar alguns ganchos, né? Legal você começar falando a questão da estrutura, que se imagina que para começar a trabalhar com Maker vai ter que se investir uma fortuna numa sala, ter impressora 3D e etc. E a gente sempre fala muito isso, começa a ganhar corpo e depois pensa em ter a impressora 3D, ter a cortadora, porque tem muita coisa que dá para fazer antes de chegar nesse nível, tem muita coisa que realmente não precisa disso, então fica aí um testemunho aí de uma pessoa que realmente foi lá e fez na prática, sem ter todos esses recursos. E contextualizando o pessoal um pouquinho sobre os projetos, esse dos pássaros que a Kátia falou, é uma atividade que a gente dá no curso Maker, né, que a gente mostra um documentário, o documentário mostra que esses pássaros, eles acabam comendo plástico, né, então eles vão comendo plástico até efetivamente eles morrerem de tanto comer plástico. Então mostra como que funciona, como que tem essa questão deles pegarem os plásticos do mar e etc. E a gente dá uma atividade que os alunos precisam montar um robô, né? Propor um robô, para esse robô resolver o problema dessa ilha, né? Então aí os alunos montam um protótipo e aí dá para você pegar uma infinidade de caminhos, né? Tanto a parte da prototipação, como você realmente, a Kátia falou de não funcionar, não é obrigado a funcionar, você pode criar um protótipo. Se você quiser fazer alguma coisa a médio prazo, eu quero que eles realmente transformem isso em algo funcional. Você consegue amarrar também com parte funcional, consegue transformar até em plano de negócio, o pessoal montar um plano de negócio para o robô, de como que seria vendido e etc. Então tem uma infinidade de caminhos aí. Então é uma das atividades que a Kátia fez no curso Maker com a gente. A atividade da ponte para gestão de projetos é fantástica. Eu usei ela uma única vez antes da pandemia, depois veio a pandemia, não usei mais no presencial. E aí ela tem tudo a ver com o projeto, porque aí tomar cuidado para não dar muito spoiler, até para não estragar a brincadeira quando a gente faz ela em sala de aula, mas é bem bacana que os alunos tenham os materiais e eles precisam fazer com que o mascote cruze a ponte. Eu uso o dolinho, tenho até o dolinho aqui, ó, eu uso o dolinho na atividade da ponte, então é bem bacana também. A gente comprou um ursinho que virou o Faepinho, né? E uma outra coisa que eu esqueci de falar, o Microbit. O Microbit, que é aquele software da Microsoft, fantástico também, que eu aprendi no curso, usar nas aulas de lógica. É fantástico, fantástico. Legal você ter falado do Microbit. Curiosamente, eu precisei mostrar o Microbit ontem numa reunião, então tinha um Microbit perto aqui. O Microbit é muito bacana para a lógica de programação, para trabalhar a questão de lógica. Muitas vezes o aluno, mesmo no caso da Kátia no ensino superior, ele chega lá no ensino superior e ele não teve contato com essa questão de pensamento computacional, lógica e etc. E é um recurso muito bacana que você pode tanto trabalhar virtualmente como trabalhar em hardware mesmo. Então, o aluno baixar aqui o que ele programar e trazer isso para a lógica, e é fantástico. Imagina até que você pode até pensar em depois migrar isso para Arduino e fazer coisas dentro do curso de redes, né? Até que em redes você tem aí uma infinidade de caminhos. Você falou sobre os sites, Kátia, como que você fez esses sites? Foram no Google Sites? Qual que foi a ideia dos sites para divulgação dos trabalhos aí?
Então, eu quis fazer como se fossem galerias de arte, porque os meus alunos produzem muitos vídeos, né? Então, para cada disciplina eu tenho uma galeria e eu faço uma curadoria desses trabalhos. E aí os alunos têm o link de acesso, que eles ficam para sempre, né? Então, todo o material produzido pelos alunos, de uma forma ou de outra, seja ele fotografado, filmado, em formato de vídeo, esboço, ele fica numa galeria de arte. Bacana. Isso é muito legal até para o aluno levar como portfólio mesmo, né? Às vezes o aluno tem até, eu preciso montar meu currículo, sempre tem a conversa do currículo, né? Como eu vou montar o currículo e etc. Ali você tem uma série de materiais que o aluno trabalhou, foram projetos do aluno que o aluno desenvolveu durante a formação, e tem alguns projetos muito relevantes que o aluno pode trazer para dentro do currículo dele. Ele desenvolveu, por exemplo, você falou dos jogos, o aluno desenvolveu um projeto de jogos com acessibilidade, ele pode trazer essa experiência para o currículo, e ele ter como mostrar isso depois também é bem bacana. Então a gente acaba enxergando a integração, né? Então a gente está falando de Maker, mas está usando outros recursos também, então vocês acabam navegando muito bem com esses outros recursos aí do Google, que vocês acabam usando para potencializar o que vocês têm feito na FAEP. O Google, ele abriu uma série de possibilidades muito grandes, né? E a FAEP e os mantenedores, eles são muito abertos a novas ideias, inovações, então tudo que a gente propõe, eles acabam concordando, aceitando, né? E até se envolvendo nos projetos, né? Então, assim, nessa parte de Maker, nós também desenvolvemos nossa própria intranet, esse sistema de gestão de CRA também foi desenvolvido, tudo dentro do Google, né? E tudo feito por nós mesmos. Uhum. Até legal você ter lembrado da intranet, é bem bacana o exemplo da intranet aí, se tiver alguém de TI assistindo, a professora Kátia organizou toda a parte de intranet deles dentro do Google Sites. Então, em vez de trabalhar com restrição por IP e etc., ela trabalhou com restrição por usuário, então somente quem é usuário da instituição, estando logado, vai conseguir acessar, e ela organizou toda a parte de intranet. Então, não tem preocupação hoje com servidor web, nada disso, porque está tudo concentrado lá na plataforma Google. Então, é um exemplo bem bacana. E o próprio CRA, que foi o que virou case de sucesso, né? A gente submeteu isso para o Google analisar e a FAEP recebeu aí o reconhecimento como case de sucesso. Então, é um local que vocês têm muita liberdade para desenvolver, para discutir, para testar essas novas experiências, né, Kátia? Exatamente, né? A gente está sempre inovando em alguma coisa. Agora a gente está aí no nosso projeto de ensino híbrido. Bacana. Essa questão da inovação, né? Ser pioneiro muitas vezes não é fácil, né? Eu até falo bastante isso para os alunos. Ser pioneiro tem o bônus e o ônus, né? De você fazer algo primeiro, você desbravar ali aquele ambiente novo, mas o reconhecimento, o resultado que isso traz, o desenvolvimento da equipe, engajamento, isso é muito importante, é bem bacana aí, tudo isso. Quer comentar um pouquinho sobre esse projeto aí do híbrido? A gente pode aproveitar, viu, Kátia? Tranquilo, vou até aproveitar para espiar aqui, eu vi que tivemos alguns comentários, se você quiser aproveitar para contar um pouquinho aí do que vocês estão pensando para híbrido também, fica à vontade, viu? Nós estamos pensando em transformar os cursos em híbridos, né? Então, a gente ter a possibilidade do aluno ir presencial, ou estar na casa dele, ou estar no lugar que ele quiser, né? Pode ser de outro estado, pode ser um aluno até de outro país, e fazer a interação do aluno presencial com o aluno remoto, com o professor, a gente poder ter a possibilidade de ter convidados, como a gente está em Taipas, e é uma região um pouco afastada, às vezes a gente tinha dificuldade de ter uma pessoa convidada para ir lá, para participar de uma aula, né? Com isso, a gente rompe essas barreiras, a gente sempre vai poder contar com alguém virtual ou não, reduz os gastos com os alunos de transporte, alimentação. Então, se você não quiser ir todos os dias, ou se você preferir ficar na sua casa e fazer aula da sua casa, possibilita que as aulas sejam gravadas e o aluno acesse quantas vezes ele quiser depois. Então, a gente tem essas e muitas outras possibilidades que só o híbrido nos proporciona, né? Então, nós começamos a experimentar ferramentas e equipamentos. Então, a gente está nessa fase de namoro aí, né? De paquera, namoro, com as ferramentas e as possibilidades. Hoje a gente quebrou um pouco a cabeça, né? Você sabe que a gente tem uma equipe
reduzida, mas uma equipe muito boa, né? E o negócio está indo, tá indo. Eu acho que até o próximo semestre a gente emplaca aí de vez. Bacana, essa questão do híbrido é muito legal, até a gente falou um pouquinho na live anterior sobre isso, né, de acreditar no futuro, de poder ter essa liberdade, porque tem hora que é importante o contato do aluno presencial, tem hora que a rotina do aluno às vezes não permite isso, e ele poder assistir de casa, ou do trabalho dele, quantas vezes não acontece, precisou trabalhar até tarde, inverter o turno, etc. Então, vocês conseguirem chegar nessa nível de maturidade, né, e conseguirem administrar isso, fantástico. Eu acredito muito nisso pro futuro também. E um futuro que já está aí, né? A gente fala futuro, mas já tá efetivamente aí, né? Então, já é uma realidade. E tem também o perfil, né? Tem pessoas que têm um perfil que precisa de uma integração maior. E tem pessoas que já não precisam tanto dessa integração. Até preferem estar mais isolados para poder manter o foco. Então, a gente consegue atender muito melhor o aluno também. Sim, sim. E até, por exemplo, determinado assunto, o aluno pode preferir ir no presencial para poder conversar com o colega, interagir ali mais próximo ao professor. Dependendo do conteúdo, ele casa muito bem no remoto, falando de síncrono, né? Não esquecendo que síncrono ao vivo, então ele pode assistir de casa, mas tem um grande desafio aí que é você conseguir bolar a aula que sirva para quem está em casa e sirva para quem está no presencial, né? Então, o desafio para o professor é bem bacana também, né, Kátia? Como é que você está pensando nisso aí? Essa dinâmica de atender quem está em casa e atender quem está ali do seu lado, ali na aula. Então, eu fiz aí algumas pesquisas e eu já sei que, mesmo o trabalho de home office presencial, a gente tem uma tendência a dar mais atenção para quem está perto do que para quem está remoto. Então, a gente tem que ter aí toda uma consciência de como a gente vai ter que começar a se policiar para que isso não aconteça, né? Para que todo mundo tenha o mesmo atendimento com a mesma qualidade, e o que a gente quer é que todos possam ter a mesma chance de fala, né? Simultaneamente, então a gente vai tentar trabalhar mesmo no tempo real. Bacana. Essa questão da atenção, até você falando, eu até pensei em mim mesmo, porque tem uma aula que a gente está fazendo na FATEC que está nesse modelo de desenvolvimento de negócios, tem o pessoal presencial e o pessoal remoto. E eu tenho que me policiar mesmo, porque às vezes a gente vai interagindo muito com quem está na sala, você está conversando com quem está na sala, conversando com quem está na sala, daqui a pouco a pessoa que está no remoto, ela já ergueu a mão, ela já mandou a mensagem, ela até chamou e você acabou, às vezes, perdendo a deixa daquele comentário, né? Que às vezes o aluno falou na hora do tema, então o assunto estava ali fervendo, já aconteceu comigo essa semana mesmo, segunda-feira mesmo aconteceu. Passou batida, eu falando com o pessoal que estava na sala, depois que eu olhei, falei, nossa, perdi totalmente o gancho do comentário, né? Que seria super útil e relevante o gancho, acabei deixando passar batido, porque não olhei na hora. Então, até a dinâmica, até de movimento em sala, né? Eu tenho mania de andar muito. Então, às vezes eu vou para o fundo da sala, volto, sento no canto e etc. Daqui a pouco eu lembro, opa, eu preciso olhar se o pessoal está mandando alguma coisa. Aí eu volto e observo se alguém mandou alguma coisa. Vai ser muito questão de ir se habituando, né? Isso, mas isso não é só para a educação, isso também é para a parte profissional. A gente vai precisar se reeducar para tratar as pessoas, tanto remotas ou não, da mesma forma, né? E existe uma filosofia chamada Officeless que diz que se um está remoto, todos estão remotos. Então, você tem que ter sempre isso na sua mente. É bacana, é bem legal. Você até me passou um material sobre isso um tempo atrás, bem bacana dessas estratégias aí para conseguir atender bem quem está remoto. E eu vejo um outro desafio, a questão de atividades, né? O que eu tenho mais sofrido aí como professor que está dando aula ao vivo para quem está em casa e quem está presencial são as atividades, porque 100% presencial eu tinha a minha dinâmica de atividades, tranquilo, virou 100% remoto, eu tinha a minha dinâmica de atividades também tranquilo, 100% remoto, e hoje eu estou vivendo esse desafio de ter que readequar as atividades para um modelo que sirva para quem está presencial e sirva para quem está remoto. O que você tem visto? Diga, vamos lá. Então, para você conseguir promover uma melhor interação e não ficar esse desnível de quem está remoto, fazer uma panelinha de remoto e o presencial fazer uma panelinha de presencial, é você trabalhar com times, um presencial, um remoto, ou grupos, parte remoto, parte presencial. Então, você vai ter sempre o híbrido.
Sempre alguém. Eu sofri um pouco com o ajuste das atividades, porque quando entrou tinha bem estruturadas as atividades, e aí quando mudou para o remoto, eu reescrevi todas as atividades pensando no remoto, e agora eu tenho sofrido muito com isso nessa disciplina, nossa, agora eu preciso achar o meio termo de que quem está em casa vai conseguir fazer, e quem está lá no presencial vai conseguir fazer. Então, essa questão é bem interessante. Até segunda-feira a gente teve a questão de... Até a aluna acabou abrindo o celular dela, porque a gente estava fazendo a transmissão pelo PC mesmo, e aí um aluno mandou mensagem de casa, etc., acabou passando batida, a gente acabou até alinhando na hora, ó, quem quiser mandar alguma coisa, manda no áudio da Glaucia, era até a Glaucia, aluna. E aí ela começou a filtrar ali, ela acabou virando o canal mais ágil de comunicação. O pessoal mandava, ela já falava, ó, veio o áudio de tal coisa, ou perguntou tal coisa. E aí tem muito esse desafio, uma experiência é um desafio bem legal, né? Tem que se adequar a isso, aí é um desafio bem legal. Tem até um comentário aí da professora Flávia, que também fez o curso Maker com você, a professora Flávia lá do Recife. Ela falou que acredita muito que, mesmo voltando, a gente não vai voltar efetivamente do jeito que era antes ao presencial. Eu também acredito muito nessa linha, que daqui para frente o híbrido veio para ficar, seja no trabalho, seja nas aulas, aí no ensino. Então, em ambos os cenários aí, o híbrido veio para ficar, que ele acabou resolvendo vários problemas e vários preconceitos que a gente tinha antes, né, de quem está em casa em home office não está trabalhando, etc. Isso acabou completamente. A gente viu que isso não tem sentido algum, na verdade, muito pelo contrário, né? Você em casa acaba trabalhando até mais, né? Você acaba trabalhando muitas vezes muito mais. Eu mesmo, às vezes, eu olho e já está na hora do almoço, se eu não tomar cuidado, passa o dia que eu nem percebi. Tem dia que eu olho e já está no final do dia e acabou passando batido. O que a gente precisa é reaprender a trabalhar nesse novo formato, né? Porque não é mais só presencial e não é totalmente remoto. Sim, sim. Até para o Maker, né? O Maker, a gente tinha aquela visão do Maker 100% presencial, né? A gente até na época que começou a pandemia, a gente acabou cancelando o curso e etc. Teve uma série de pausas que a gente precisou fazer e depois a gente voltou a atender os clientes e muito cliente fazendo isso que você fez, trazendo o Maker para o remoto. Então, encontrar um meio termo do aluno que está na casa dele e continuar com o ensino Maker. Pegando o gancho do Maker, Kátia, como que você enxerga a questão do Maker dentro aí da grade horária? Você acredita no Maker 100% integrado com a grade, não concorrendo nada, não tendo nenhum destaque, ele fazendo parte do dia a dia? Você acredita num Maker destacado da grade? Então, você tem uma matéria somente chamando Maker. O que você, na sua experiência aí que você tem tido com as turmas, o que você tem enxergado aí em relação ao Maker nesse ponto? Eu gosto de trabalhar o Maker dentro das disciplinas, porque eu acho que ele faz mais sentido, ele tem mais propósito, né? Do que você falar, olha, agora a gente tem uma disciplina Maker, vamos lá desenvolver uma coisa aleatória. Né? Então, eu gosto que a coisa faça sentido e que a produção tenha algum significado. Tudo que a gente produziu até hoje tem um motivo, uma razão para existir, né? E teve um resultado bem bacana. Né? Não é uma coisa aleatória que foi criada, X, só porque eu usei tal produto, tal material. Né? Então, seguiu o roteiro e fiz, né? Eu prefiro trabalhar assim, já pensando numa disciplina, pensando num desfecho, num objetivo, numa proposta. Legal. Eu até perguntei isso, porque curiosamente, essa semana a gente teve essa conversa com dois prospects aí, a gente discutiu muito essa relação, que a gente acredita muito no Maker integrado, ele não concorrendo com as disciplinas, ele fazendo parte, ele sendo uma ferramenta para você. Precisa dar determinado conteúdo, você vai dar o conteúdo de uma forma diferente, muitas vezes aumentar o engajamento aí dos alunos e etc. E eu gostei muito da sua fala do significado. Essa fala do significado é importante, né? O aluno enxergar que aquilo que ele fez, aquilo realmente tem uma utilidade, né? Porque o aluno questiona muito isso, né? Bom, quando eu vou usar isso na minha vida? Quem nunca escutou essa pergunta de um aluno, né? Legal, professor, eu não vou usar isso nunca, ou quando eu vou usar isso na minha vida? E quando você integra o Maker, tem muito isso. O aluno enxerga, realmente, eu vou usar isso na minha vida, porque olha esse exemplo aqui que a gente montou,
Então, eu fiz o jogo para o aluno, para os alunos com deficiência. Então, o aluno de pedagogia já entendeu que ele vai ter esse desafio em algum momento de ter um aluno especial, que ele vai ter que adaptar o conteúdo, então isso está dentro da nossa realidade, vai precisar acontecer em algum momento, e ele já teve uma experiência real de como adaptar esse conteúdo. Então, essa palavra significado aí, acho que ficou bem bacana aí para o Maker, Kátia. Essa sua ideia de sempre dar significado para as coisas, eu acho bem bacana. Um dos alunos de artes visuais, ele preferiu trazer um aluno para uma sala de meeting, um aluno cego para a sala de meeting, para conversar sobre arte, né? Foi a maneira que ele achou de fazer um trabalho com o cego. E o cego disse que a coisa que ele mais odiava nas aulas de arte foi exatamente que todo mundo dava alguma coisa para o cego pintar. E que a única atividade que ele fez durante todos os anos de artes era ter alguma coisa para pintar baseado em alguma área restrita. E que isso foi péssimo para ele, foi uma experiência muito ruim, né? Então, assim, ele viu a arte de uma forma muito negativa, né? Então, a gente entender o que a pessoa precisa, o que ela espera, as expectativas dela é muito legal, né? Então, a gente viu que tudo que a gente produziu estava muito de acordo com aquilo que ele precisava. Que legal, que legal. Conseguir levar o aluno, porque a gente às vezes fica muito criando, o aluno tem esse problema, e a gente realmente não ouve o aluno, né? Às vezes é muito mais fácil e a gente acaba não fazendo isso. Em vez de eu ficar muitas vezes supondo o que o aluno cego espera, não é mais fácil eu escutar o aluno cego e entender realmente o que ele espera, em vez de eu ficar supondo, né? Eu, por exemplo, não imaginava o que o aluno cego espera de uma aula de artes. Eu confesso que eu não teria a menor ideia. Então, acho que esse caminho que você pegou de escutar o aluno, e até serve de dica para outras situações, né? Amanhã depois, uma das suas ex-alunas aí de pedagogia, vai aparecer um aluno, de repente, que ele não é cego, mas ele tem uma deficiência em algum membro, alguma coisa. Beleza, como que eu vou adaptar esse aluno para a minha aula, né? Então, talvez um caminho bem bacana seja, vamos escutar esses alunos e entender a expectativa deles e ver como é que eu posso atender da melhor forma possível. Até porque, às vezes, a gente acha também que vai incomodar e, no fim, não era nada daquilo, né? Às vezes, ele esperava aquilo que queria fazer a atividade, a gente acabou não dando atividade por medo da pessoa ter dificuldade para fazer ou não ter os recursos para fazer e etc. E no fim o aluno queria fazer aquilo, mesmo que seja, vai me dar mais trabalho, seja o que for, às vezes o aluno espera aquilo. Então essa questão de ouvir o aluno eu acho muito, muito bacana. Eu acho que essa experiência de vocês levarem o aluno e o aluno falar, compartilhar o que ele está esperando é bem bacana. Eu acho que é muito legal. Gostei aí da ideia, acho que a gente consegue aplicar. A Flávia mandou uma mensagem para a gente agora, falando da questão das escolas entenderem o real significado do Maker. Isso é muito importante. Primeiro que a gente tem uma mistura muito grande de Maker com robótica e etc. A robótica é um pedacinho do Maker, ela é utilizada dentro do Maker, do mesmo jeito que a programação ela é utilizada dentro do Maker. Fala-se de projeto para alunos, metodologias ativas, etc., também utilizados dentro do Maker. Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer com que as escolas entendam, né, a escola entender realmente o que é o Maker, e aí trabalhar esse conceito de cultura de inovação dentro das escolas. E é um projeto a médio prazo, no mínimo, né? Então, também não tem uma fórmula mágica de você virar a chave da instituição do dia para a noite, né? Não tinha nada de cultura de inovação e etc., e do dia para a noite você transformar totalmente. Então, é uma coisa que precisa caminhar. Então, até pegando um gancho aí no comentário da Kátia, a gente tem esse desafio muito, muito grande aí de conseguir mostrar que isso faz parte do dia a dia, né? Não é uma coisa para concorrer com as aulas, e que realmente Maker não é só robótica, Maker não é só Arduino, Maker não é só microbit, Maker é tudo isso, não é só impressora 3D, né? Não é só imprimir o Coliseu na impressora 3D, né? Pô, o aluno imprimiu o Coliseu. Que legal que ele imprimiu o Coliseu. Ele pegou o projeto pronto, mandou imprimir e imprimiu o Coliseu. O que ele aprendeu com aquele Coliseu? É melhor mandar ele imprimir o potinho de caneta e dar aula de diâmetro em cima do potinho de caneta, ele fazer o cálculo do diâmetro, quantas canetas vão caber ali dentro e etc. E aí trazer isso, né? Então,
a gente ainda leva um tempo, a gente ainda está caminhando muito com isso, até falando, respondendo para a Flávia também, que comentou, a gente ainda está caminhando com isso, então a gente ainda leva um tempinho para conseguir chegar nesse nível, mas vamos continuar caminhando aí, sempre levando essa cultura do maker aí, e sempre tentando mostrar muito desse uso no dia a dia, o Kátia, bem bacana, acho que esses cases bem legais aí. O que eu mais fiquei fã foi do último, né? Eu não tinha spoiler nenhum dele, os outros dois até tinham spoiler do desafio da ponte e dos pássaros, mas o dos alunos com deficiência não tinha nenhum spoiler. Você tem contato com algum aluno, sabe se ele chegou a fazer alguma coisa parecida em escola, alguma coisa desse tipo? Você sabe se algumas das suas alunas levaram isso para fora? Você tem algum retorno disso, ou Kátia? Eu tenho 2 alunas de pedagogia que ainda conversam bastante comigo, que já se formaram, né? Que colocam em prática muitas ideias que a gente trabalhou em sala de aula. Eu acredito que elas devam ter feito alguma coisa assim. Bacana, elas desenvolver trabalhos autorais, então livros de EVA para criança, né? Material de apoio para aula, DDoS, fantoche. O pessoal desenvolve muita coisa nos cursos de pedagogia, muito material autoral. Bacana. O seu exemplo do DDoS eu uso até hoje em apresentação para cliente, já ficou fixo lá nos slides, lá eu sempre uso o exemplo, eu até conto a história que vocês ajudaram a gente mostrando essa possibilidade do DDoS, a gente acabou trazendo, a gente acabou internalizando isso, então até para contextualizar o pessoal, a gente conversando com a Kátia, né, sobre a questão de no ensino remoto, legal, como que o professor de teatro vai dar aula? Então saiu essa discussão, então uma dica até, ela discutiu em sala de aula com os alunos dela, de pedagogia, e aí surgiu o projeto de fazer com o DDoS, então, além de tudo, ainda dá para unir o teatro com a parte de artes, né, então, o desenvolvimento do DDoS, customizar o personagem com o DDoS, então, teve todo esse trabalho em cima disso, eu uso esse exemplo até hoje, Kátia. Está lá no slide de apresentação do Maker, ele sempre entra. Cada aluno pode produzir seu próprio, né, personagem para interagir, inclusive, em sala de aula, né? Isso causa aí, as crianças adoram, né? Para criança, fantástico, né? Ela fazer com o dedinho o personagem dela e etc. Dá para pegar um gancho até, a gente usa muito Bitmoji hoje, com o remoto, etc., você pode ter o Bitmoji, pode ter o seu físico também, que vai ser o DDoS com o desenho. Então, você tem a sua imagem aí virtual no Bitmoji, você tem a sua imagem realista ali do DDoS. Então, dá até para chegar nesse nível de interação aí. A criança pode até navegar entre os personagens, né? Dá para fazer umas coisas bem bacanas. Eu vou abrir aqui para dúvidas. O que mais a gente teve de comentário? Tem aluno seu te elogiando, falando da sua dinâmica em sala e etc. Deixa eu pegar que eu perdi o nome de usuário dele. Ravira, acho que o nome é Ravira ou Ravira, não sei a pronúncia. A Ravira falou, elogiou aí a sua dinâmica em sala. Tem uma pessoa falando dos desafios para os professores, né? Exige muita didática do professor e habilidade. Sim, e isso é importante até para a gente refletir muito como professor, que nós não sabemos tudo, estamos longe de saber tudo, e não é problema nenhum você ter uma dificuldade, você, de repente, trocar ideia com um colega, de repente, levar a questão para os alunos. Então, até no remoto eu adotei esse conceito agora de rodar pesquisa no final do semestre para saber o que funcionou, o que não funcionou. Então, acho que até vale a pena para a gente refletir muito sobre isso, estou com dificuldade de montar atividade, etc. Trocar experiência com o colega, buscar outros exemplos do que as pessoas estão usando e até mesmo ouvir os alunos, né? Eu acho que a questão de ouvir os alunos, você conseguir entender o que o aluno tirou de proveito da situação, o que foi positivo para ele, o que foi negativo para ele, é muito bacana. A gente acaba criando muito uma barreira, às vezes, de não gostar de ouvir o negativo, né? Poxa, o aluno, eu vou fazer a pesquisa, o aluno vai criticar. Legal, mas ele vai criticar uma oportunidade da gente fazer melhor para o próximo semestre. A gente vai se adaptar, ou para o próximo ano, né? Se estiver falando em escola, no nosso caso aqui a gente estava falando em faculdade para o semestre,
Então, acho que a gente tem que levar muito disso, de mudar um pouco do nosso perfil, de às vezes não aceitar sugestões, ter vergonha ou ter orgulho de levar uma questão para ser discutida e ver que a gente está realmente aprendendo um novo modelo aí de educação, e vão levar anos ainda para a gente se adaptar totalmente a esse modelo. A gente está numa fase realmente de adaptação. Então, a gente teve esse comentário também. Aí falou também sobre a questão do que antes não tinha, a gente não tinha realmente essa questão do 4G, então essa questão de você ter aí o síncrono era mais difícil. Então, pegando o gancho aqui, realmente, né, a questão do síncrono era mais difícil, hoje se tornou mais acessível, mas dá para pegar um outro gancho também, né? Nem todo mundo, dependendo da realidade, se você, por exemplo, trabalha com escola pública, você tem uma realidade que nem todo mundo, mesmo tendo recebido chip e etc., nem todo mundo vai conseguir estar online naquele momento. Você tem a questão, às vezes, da família dividir o aparelho, então não é todo mundo que tem bonitinho em casa um celular para cada um computador para cada uma sala para estudar e etc. E aí a gente tem que pensar muito nisso também, na dinâmica de aula, ela servir para quem assistir depois, né? Então, além de tomar cuidado para não excluir quem está remoto síncrono, a gente não excluir também quem está remoto no assíncrono, né? Então, aquela criança que vai assistir depois, né, Kátia? Exatamente. Pegando aqui o gancho da fala do 4G. Então, a gente tem hoje que tomar cuidado com duas exclusões. A gente não pode excluir quem está assistindo ao vivo ali, então, não está presencialmente, mas está ao vivo, e tem aquela criança, ou adulto, depende da realidade, que ele vai assistir depois, porque a rotina familiar dele, a estrutura familiar dele, etc., não permite. Então, é bem comum também. Até questão da tela, né? A gente já teve discussão até da tela, de às vezes você pensar numa tela, principalmente para crianças, no caso, que a criança consiga enxergar de um aparelho pequeno, porque tem muita gente que, às vezes, o que sobrou para a criança estudar foi aquele celular velho que estava lá na gaveta, ou um celular de doação, alguma coisa assim, que alguém doou, emprestou e etc. Então, até esses cuidados a gente tem que ter, né? Senão a gente está fazendo uma aula muito bacana para quem está assistindo na televisão ou na tela grande, e a criança que está assistindo naquele aparelho mais simples acaba não conseguindo, né? Exatamente. Os professores, eles têm que começar a sair mais da zona de conforto e procurar por si só novas ferramentas, novas tecnologias. Lá na faculdade a gente faz semestralmente treinamentos, uma reciclagem, cada um que tiver uma ferramenta nova, se quiser comentar a respeito, mostrar, pode mostrar. Então, a gente compartilha muita coisa, né? E a faculdade também exige que a gente use metodologias ativas, né? Pelo menos um projeto por disciplina a gente tem que fazer em metodologias ativas, porque essa é a tendência de educação, né? E a gente só vai fazer entregas de melhor qualidade se a gente começar a pensar dessa forma daqui para frente, porque a aula expositiva é uma coisa que a gente já sabe que não funciona desde a década de 60 e muita gente ainda insiste em continuar da mesma forma. Bacana, legal. Realmente o desafio aí é muito grande. Nós, professores, temos que ter a cabeça muito aberta para isso, estar preparado para os erros também, né? Então, o Maker, até que é o assunto principal de hoje, ele permite a experimentação, o erro, o aprender experimentando. Então, a gente tem que ter muito a mente aberta para isso, que às vezes a gente leva isso para o aluno, que não tem problema ele errar, mas a gente, quando erra, fica se policia muito. Pô, eu vou testar esse modelo de aula e se não der certo, vou testar o modelo de aula, tudo bem, se não der certo, eu faço a matéria de uma outra forma, eu compenso isso, mas vale a pena testar o modelo de aula. Não é todo modelo de aula que vai dar certo, às vezes a gente traz um modelo que acha que vai dar super certo e não dá certo, e aí depois você percebe que não deu certo. Por exemplo, não é nenhum crime, né? Sala de aula invertida. A primeira vez que eu fiz, eu achei que ia ser fantástico. E eu tive, tipo, 10% de aderência. Eu fiquei super frustrada. Não funcionou, né? Agora, por exemplo, eu tentei com essa turma de pedagogia que eu falei, gente, eu tentei sala de aula invertida, não deu certo. Elas falaram assim, vamos fazer. E elas fizeram, e deu certo, e elas participaram, né? Foi fantástico, porque a ideia partiu delas. Sim. Então, você não pode, não deu certo uma vez, vou abandonar, não vou fazer mais, né? Uhum. A gente tem que tentar, vamos tentando. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar, vamos colocar a mão na massa efetivamente. Então,
principal aí do Maker, vamos colocar a mão na massa, a gente faz, a gente aprende, se precisar dar um passo atrás, a gente dá um passo atrás, adequa e volta, então a gente vai ter que ter muito isso, e hoje a gente tem muito também de aprender com o aluno, né? A gente tem medo, às vezes, do aluno trazer uma questão, trazer uma situação nova que talvez a gente não tenha a resposta. A gente não é obrigado a ter a resposta de tudo imediatamente. A gente pode sentar com o aluno e pesquisar, pode sentar com o aluno e discutir com o aluno para entender qual é a melhor solução. Então, o conhecimento do mundo não está na cabeça do professor, longe disso. Todo mundo que está ali está trazendo conhecimento, a gente tem que trabalhar isso de forma conectada, né? E é difícil quebrar esses paradigmas, né? São paradigmas bem difíceis aí da gente conseguir romper essas barreiras, mas devagarzinho estamos indo, né, Kátia? Sim, e a gente tem ainda a vantagem, eu tenho a vantagem de estar bem próxima de você e poder compartilhar com você a maioria das minhas experimentações, né? E aí você às vezes me dá dicas, né? Me dá aí alguns nortes para eu seguir. Mas via de mão dupla, né? Tanto que até comentei aqui da história do DDoS. Eu pego muita coisa com o cliente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. A gente pega muita coisa que o cliente traz e mostra que funciona e a gente traz como case, a gente sugere, a gente usa. Então eu não tenho problema nenhum de pegar o que o cliente fez bacana. Putz, que legal, funcionou, vamos compartilhar, vamos trabalhar em cima disso, porque é uma troca de experiências, do mesmo jeito. A gente não tem todo o conhecimento, o cliente não tem todo o conhecimento. Se a gente conseguir casar isso, e quando a gente consegue casar isso, de ter essa troca de experiências, é bem bacana. Então, a gente sempre troca experiências, a gente usa muita coisa. As suas discussões com a turma de pedagogia, para a gente, são fantásticas, porque a gente usa muita coisa do que você discute com eles. Tivemos aí, recentemente, a discussão sobre o home office, aí foi longe a nossa discussão sobre o home office, então a gente está sempre trocando ideia, então, até como empresa também, né, até complementando a resposta para a pessoa que comentou ali sobre o professor, até como empresa mesmo, a empresa ela tem que estar aberta a aprender o tempo todo, a gente está realmente aprendendo e se readequando o tempo todo, então, é muito bom você conseguir aprender com o cliente, fantástico, o cliente fez, funcionou, fez diferente do que a gente pensou, fez melhor do que a gente pensou. Opa, vamos usar isso aqui. A gente pega e usa. Bem lembrado aí, até para a gente falar realmente da troca de experiências. Eu vou abrir para dúvidas. Eu não sei se alguém que está participando quer fazer alguma dúvida. Quando eu olho para o lado é porque as perguntas, o chat está aqui do lado, tá, pessoal? Não sou mal educado, não. Estou espiando aqui para ver se tem perguntas, tá? Alguém do chat quer trazer algum comentário, quer trazer algum complemento, pessoal? Aproveitem a Kátia aí, aproveitem que a Kátia fez Maker em sala de aula do ensino superior, então se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode estar à vontade, tá? Enquanto não aparece aí nenhuma pergunta no chat, não sei se vai aparecer ou não, vou aproveitar para falar da nossa próxima live. A nossa próxima live vai ser sobre um assunto aí que está super em alta também, que são as rubricas de avaliação, né? Então, a gente fala muito de Maker e como que eu avalio o Maker, não só o Maker, mas como que eu avalio uma série de situações, e as rubricas de avaliação, elas vêm muito para resolver isso, né? Então, você consegue trazer uma transparência maior para o seu método de avaliação. Então, por que o aluno ficou com aquela nota? Se o caso for da nota, tem momentos que não cabem nota, você não quer dar nota, você conseguir trabalhar, mapear as competências do aluno, então o aluno está indo bem nesse tema, o aluno está indo mal em outro tema, conceito de avaliação 360, então o aluno se autoavaliar, o colega avaliar o aluno e o professor avaliar o aluno. Então quem vai falar disso para a gente na próxima live vai ser o Rodrigo Lemoni, que alguns de vocês já conhecem o professor Rodrigo, a Kátia já fez curso com o professor Rodrigo, então o professor Rodrigo vai falar sobre as rubricas de avaliação, então a gente vai fazer focado em rubricas de avaliação, e o Rodrigo fez um trabalho muito forte com isso. O Rodrigo estudou muito rubrica de avaliação, ele pegou muito material de fora e trouxe para o Brasil, adaptou, trouxe para a nossa realidade, então a gente faz um trabalho muito bacana até de customização dessas rubricas, etc., que são formas de avaliação. Então vai ser o nosso próximo tema, tá? A gente vai falar aí sobre rubricas de avaliação, e eu, inclusive, estou usando rubricas de avaliação no ensino superior. Então, tem
turmas do quinto e do sexto semestre, que termina a apresentação deles, eu abro a rubrica na hora, avalio ali na hora, de acordo com a rubrica, e dou a liberdade do aluno argumentar se ele está concordando com aquele ponto de avaliação ou não, porque aí quando você fecha realmente a nota, ali a gente está trabalhando para conversão para número mesmo, você não tem discussão nenhuma. O aluno ficou com 8, ele realmente sai consciente do 8, ele sabe por que foi aquele 8, você não tem discussão nenhuma. O aluno sai, você dá uma transparência muito maior. E às vezes fica muito disso, né? A Kátia vai com a minha cara, ela me deu uma nota maior. A Kátia não vai com a cara do Joãozinho, o Joãozinho ficou com a nota menor, né? Ó, tá aqui, vamos discutir a sua avaliação. E até interessante também para preparar esse pessoal para o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho somos avaliados o tempo todo, somos avaliados pelos colegas, pelos clientes, então a gente tem que estar preparado aí para discutir sobre avaliação também. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Alguns elogios, o pessoal mandou aí alguns parabéns, coraçõezinhos, a Jaqueline falou do tema super pertinente, o pessoal dando parabéns pela live aí. Queria agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a presença da professora Kátia aí, super parceira nossa dentro dessa empreitada. E aí queria abrir para suas considerações finais, Kátia, ver como é que você quer fechar aí, o que você quer trazer de considerações finais aí, e recado para quem está assistindo a gente tanto agora como para quem vai assistir depois aí no IGTV e no YouTube, que a gente vai subir lá para o YouTube também. Bom, o meu conselho é tentar, né? Não ficar com medo, né? A gente precisa realmente colocar a mão na massa, né? Eu acho que se você, a partir do momento que você tem a sua primeira experiência com o Maker, parece que a sua vida muda e você começa a enxergar as coisas de um outro formato, né? Então você começa a ver novas possibilidades de estar usando a ferramenta. Então eu acho que se você consegue romper essa barreira, aí depois o infinito é o caminho que a gente acaba seguindo, né? O erro, eu acho que é uma consequência, né? A gente já não pode mais ficar avaliando e condenando o erro. Eu acho que a gente aprende muito mais com o erro realmente do que com os acertos, né? E o que eu quero dizer é que tentem aí, que o mundo maker é maravilhoso. Bacana, Kátia, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por compartilhar, né? Até uma outra coisa difícil, né? A pessoa compartilhar o que ela tem feito, tem muita gente que às vezes tem medo de, eu vou mostrar o que eu estou fazendo, etc. E você super tranquilo em relação a trazer o que você está fazendo em sala de aula. Agradecer a FAEP aí por permitir você compartilhar o que você tem feito dentro. A FAEP é muito, não só cliente, é muito parceira nossa, a gente tem muito essa liberdade de discutir, saber o que está acontecendo lá dentro, etc. Então, aproveito aí para agradecer vocês também, tá? Agradecer todos da FAEP, não só a Kátia aí, pela parceria que a gente já tem aí há algum tempo, né? Já estamos há alguns anos, já podemos dizer agora que estamos há alguns anos juntos, né? Então, aproveitar para agradecer. Agradecer para todos aí que participaram da live e deixar o nosso convite já para o dia 29, tá? Professor Rodrigo Lemônica, experiência internacional, projetos Maker em 6 países diferentes, então uma grande bagagem aí no Maker, e ele vai trazer o conteúdo sobre rubricas de avaliação. A gente vai discutir, é um tema bem atual aí, né? A gente tem falado muito sobre formas de avaliar e etc. Então eu já deixo o convite aí para a próxima live com o professor Rodrigo Lemônica, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado aí pela audiência. Kátia, mais uma vez, muito obrigado. FAEP, muito obrigado aí. E aguardo a todos na próxima aí. Um grande abraço. Obrigada, um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Muito obrigado.